O Exterminador do Futuro é uma franquia que, desde a saída de seu criador do comando direto dos novos filmes, vimos tentativas honestas de dar um novo caminho, uma nova forma de contar essa história, e também vimos várias tentativas de apenas repetir o passado, pensando em ganhar dinheiro com nostalgia. Depois de tantos altos e baixos, na montanha-russa que a franquia se tornou, temos uma nova versão dessa clássica história, com novos elementos e um caminho completamente diferente do que já tinha sido feito até aqui, em partes. Poderia então o Exterminador do Futuro Zero ser a salvação da franquia? Com a franquia passando por diferentes mídias, essa é a primeira vez que ela é feita em formato de um anime, o que por si só é uma mídia com potencial gigantesco para filmes nesse universo. E em sua grande parte, Zero não aproveita apenas a arte da animação para entregar alguns dos pontos altos de toda a saga e até mesmo recuperar parte do que foi perdido dos temíveis Exterminadores, como também aproveita os tropos e tradições da ficção científica japonesa para injetar novos ângulos para o velho dilema da humanidade versus a Skynet, além de também revisitar assuntos que possam ter sido perdidos conforme novos filmes foram lançados. Será que, como estão dizendo por aí, Exterminador do Futuro Zero é o melhor da franquia desde Exterminador do Futuro 2? Sim, mas na verdade não. Bom, na verdade, a resposta para essa pergunta depende do tipo de fã que você é e o que você está esperando de uma história assim. Eu mesmo estou dividido em relação ao que Zero traz para a saga. Para cada ideia clássica que o anime aproveita, ele acrescenta um novo conceito, uma nova ideia e termina com um dos cenários mais criativos para alavancar essa narrativa. No entanto, para isso, ele teve que dar alguns belos tropeços. Boas-vindas ao Central Pandora, eu sou o Matheus, e hoje vamos falar sobre essa mais nova peça nesse grande quebra-cabeças temporal da ficção científica, suas possíveis ramificações e como, apesar de muita coisa que eu não gostei, ele era exatamente o que a franquia precisava. É isso, eu só sei isso, eu treinei uma semana inteira e é só até que eu consigo chegar. O Exterminador do Futuro Zero acabou de sair na Netflix e, surpreendentemente, ele não fez tanto sucesso ou tanto barulho quanto eu achei que faria. Parece que ele tá passando debaixo do radar de muita gente. Mas não se preocupe, ainda assim eu não vou dar spoilers que podem estragar a sua experiência aqui nesse review. Quando eu for fazer isso, eu vou avisar. Zero veio com uma premissa já vista antes, mas de um ponto de vista diferente. Novamente acompanhamos o dia do julgamento, mas dessa vez não como ponto de partida, e sim como destino da história. Similar à Rebelião das Máquinas, essa história é praticamente contada nos dias e até horas antes do ataque da Skynet contra os seres humanos. Nessa versão temos um senso de vulnerabilidade, porque sabemos o que vai acontecer, dessa vez sem nenhum John Connor para ser o profeta. Uma mudança importante do anime é esse cenário, saindo dos Estados Unidos para um Japão de uma década de 90 levemente diferente da que vimos no mundo real. Mas que há um motivo para isso, um que pode ser meio divisivo. Um dos grandes pontos positivos de O Exterminador do Futuro é a forma que ele trabalha sua linha do tempo, longe de ser original, com All e os Zombies de Robert Heinlein sendo uma inspiração direta. Mas a sua grande revelação de que o passado e o futuro são imutáveis, porque o passado de uns é o futuro de outros, sempre foi um dos mais brilhantes finais da ficção científica moderna. Outros filmes da franquia, no entanto, apostaram nas linhas do tempo alternativas, em realidades paralelas, um presente que muda tanto quanto o futuro e o passado, algo que eu particularmente nunca gostei, para além da sutileza que foi feita em Exterminador do Futuro 2. Meu problema com esse tipo de argumento em histórias assim é que cada realidade alternativa, cada nova dimensão, significa novas pessoas, novas histórias, novos universos, e por isso há uma grande sensação do que, pelo que os personagens estão lutando, já não importa mais, já que o mundo original deles não é mais o mesmo que eles estão. E com a franquia falhando em constantemente conseguir fazer essa ideia dar certo, quando eu vi que o anime estava indo diretamente para esse caminho, eu fiquei bem preocupado. E até agora eu não gosto 100% da ideia. No entanto, em vez de apenas usar esse artifício para só fazer uma tela em branco para contar a história que quer, Zero usa a ideia das realidades alternativas para falar sobre a própria natureza da humanidade, sobre o que nos diferencia das máquinas que tentam destruir o mundo. Como eu sempre falo por aqui, Exterminador do Futuro 1 e 2 não são geniais porque eles falam sobre uma guerra entre máquinas e humanos, sobre ter previsto o futuro das inteligências artificiais, mas porque ele é uma história sobre a humanidade, sobre a nossa sociedade, com os robôs assassinos representando as aflições, as ansiedades de cada década, principalmente com a Skynet simbolizando os medos e as incertezas para com o nosso futuro. Sendo assim, Zero acertou perfeitamente em entender que o coração da franquia não está no paradoxo da
viagem no tempo, não está nas armas, não está nos tiros, nas brigas, nos robôs assassinos, nas máquinas de guerra, mas como tudo isso reflete as realidades de cada década e principalmente os medos das pessoas vivendo por esses períodos. E Zero aproveita todas essas discussões para falar sobre por que a humanidade merece ser salva da Skynet, colocando como antagonista não simplesmente o apocalipse, mas o cinismo de muita gente de acreditar que a humanidade merecia ser destruída, que o mundo seria melhor sem nós. Zero não só fala da mesma coisa que a franquia sempre falou, como também adapta a sua história para trazer temas que ela acabou levantando com o passar dos anos. E tal como o primeiro e o segundo usou coisas que colocavam medo no cidadão comum dos Estados Unidos, Zero faz associação direta com a história do Japão, principalmente o terror causado com os ataques de gás sarin pela seita A1 em 95. Zero então pega essa crítica à humanidade e a sua capacidade de causar sofrimento a si mesmo e outras duas passagens do Exterminador do Futuro 2. We're not gonna make it, are we? People, I mean. It's in your nature to destroy yourselves. Men like you built the hydrogen bomb. You don't know what it's like to really create something, to create a life. All you know how to create is death and destruction. Mom! Explorando justamente ideias que o próprio James Cameron colocou lá desde o começo. Então ele une essas coisas para propor um debate. É possível, ou então benéfico, salvar a humanidade, já que ela é tão nociva a si mesma? Nós não vamos nos destruir no fim das contas? Afinal, a Skynet não foi criada pelos próprios humanos como uma arma de guerra? É possível aprender a amar a ponto de se sacrificar por uma espécie que parece se odiar? E como eu falei, nesse aspecto, Zero é um grande acerto em saber sobre o que a franquia deve falar. E ele faz isso justamente pegando pontos fascinantes que os próprios filmes não elaboraram tanto. Ele está continuando a busca por respostas de perguntas que Cameron fez lá em 90. Enquanto tudo isso é ótimo, existe um pequeno espaço, mas muito importante, entre ideia e execução. Porque enquanto ele tenta levantar bons pontos nessa discussão, o roteiro não é tão inteligente quanto ele acha que é. Então tem alguns momentos que as discussões existenciais entre Malcolm e a inteligência artificial Kokoro, que deveriam ser momentos de iluminação, acabam se tornando bem rasas e muitas vezes entediantes. Principalmente porque eles ficam voltando nas mesmas questões, nas mesmas perguntas, e perguntas que, como eu disse, não são tão inteligentes assim, a gente já sabe a resposta. Então a gente tem a ideia certa, no lugar certo, feita de forma errada. Praticamente a melhor ideia que o anime tem não é tão bem executada, e dá pra ver como isso é um problema. Eu particularmente consigo relevar os pontos negativos dessa parte, principalmente porque a história não é palestrinha, ele não fica tentando te convencer de alguma coisa. Ele tá mais interessado em realmente fazer a gente pensar sobre o debate e não nos dar uma resposta pronta, apesar de que eventualmente isso acontece. Mas eu entendo bem quem não consegue relevar como eu. Eu acho que Zero deveria ter tido menos episódios, porque eles claramente tinham muito tempo a dedicar a essa dinâmica entre Malcolm e a Kokoro, a ponto de horas ela parecer completamente irrelevante e repetitiva. Mas de novo, eu ainda gosto porque é uma perspectiva nova dentro da franquia para falar sobre todo esse lance de humanos versus máquinas, questionando até que de forma decente o nosso cinismo em relação a nós mesmos. Mas você pode estar pensando, Matheus, que história é essa de discussão filosófica? Tira isso da minha cara, eu quero ver o T-800 quebrando geral. E eu diria para você, eu tô com você, não se preocupa, a gente tá na mesma página. Eu também acho que por baixo, ou melhor, por cima de todas essas camadas, quando falamos de Exterminador do Futuro, nada é mais importante do que a apresentação. O Exterminador do Futuro Zero tem algumas cenas incríveis e alguns momentos que rivalizam até os filmes de Cameron, principalmente ao mostrar o quão devastador um infiltrador pode ser. Buscando inspiração em uma das cenas mais legais do primeiro, Zero tem toda uma sequência em que o infiltrador consegue entrar em uma das bases da resistência. E é realmente aterrorizante um T-800 usando dois rifles .50 ao mesmo tempo. Em boa parte, o T-800 é mostrado como uma força devastadora, apesar de algumas horas o CGI usado no endoesqueleto não combinar nem um pouco com o resto da animação e destoar de forma negativa. O primeiro episódio é o grande destaque da série toda. Ver o dano que o infiltrador é capaz de causar numa guerra do futuro é realmente incrível. No entanto, o que me ficou bem aparente aqui, para dar tempo a novos personagens e uma nova dinâmica para a guerra do futuro, tanto o Exterminador quanto a Skynet, ora, ficaram apagados, com alguns momentos não tendo nenhuma influência na história. Quando falamos em Exterminador do Futuro, eu acho que parecer ter esquecido da presença do Exterminador é um erro. E eu sei que
Como eu, algumas pessoas vão ficar incomodadas com certas inconsistências sobre o T-800. Tem algumas situações que ele claramente deveria resolver sem nenhuma dificuldade. Se você assistiu, você sabe exatamente qual eu tô falando. Situações em que essa máquina de guerra senciente facilmente acabaria com tudo ao seu redor. Mas como ele está lidando com os protagonistas, as coisas parecem magicamente se resolver, dando uma clara vantagem repentina para os personagens principais, o que não tende a me incomodar muito em outras obras, mas aqui talvez aconteça um pouco demais em uma situação que é muito difícil acreditar que aconteceria exatamente daquele jeito. Se você tem uma situação que você precisa quebrar as regras do seu universo para poder resolvê-la, não escreva essa situação. Tirando isso, um outro ponto positivo que temos no T-800 é a sua caracterização, não apenas no quanto ele é uma máquina devastadora, mas na sua capacidade de adaptação, modificando até mesmo suas partes para conseguir cumprir a sua missão e não apenas contando com o fato de ser muito resistente ou com abundância de armas de fogo. Zero também acerta em aproveitar elementos de todos os outros filmes. O ataque inicial contra a Resistência durante uma viagem no tempo foi tirada diretamente da melhor parte de Gênesis. O T-800, usando a internet e toda a tensão pré-dia do julgamento, vem direto de A Rebelião das Máquinas. E existe até mesmo elementos de Destino Sombrio, até mesmo as crônicas de Sarah Connors ganham umas referências bem diretas. Mas o melhor de Zero é como ele se afasta das várias ideias já cansadas que foram exploradas antes, mas sem abandonar os elementos que agradaram os fãs, até mesmo nas obras que não são tão queridas ou foram até um pouco esquecidas. Então ele homenageia o que veio antes, abrindo espaço para histórias que ainda não foram contadas dentro dessa saga. Mas eu admito que principalmente nos 2 últimos episódios esse equilíbrio se perde um pouco. Ao tentar explorar ao máximo as suas regras de linha do tempo e as suas dinâmicas de viagem no tempo, e ao mesmo tempo tentar entregar um plot twist tão grandioso quanto o do primeiro, Zero tem um final bem confuso e truncado. Eu não sou nenhum acadêmico, mas se eu tive que parar, pensar e refletir no que aconteceu no final para eu tentar entender como o anime acabou, eu acho que tem algo errado. Com certeza algo poderia ter sido feito para deixar as ideias bem mais claras. Ele complica demais justamente no finalzinho, quando deveria estar começando a descomplicar. Eu entendo que talvez é porque é uma primeira temporada e eles querem explorar ideias nas próximas e explicar justamente essa confusão. Mas a gente sabe que a gente só tem uma única chance de causar uma boa primeira impressão. Mas como eu falei, apesar desses tropeços, que não são pequenos, eles no fim acabam servindo para dar a Zero um cenário novo com o maior potencial que a franquia teve desde o segundo filme. Eu particularmente não acho que é a melhor coisa da franquia desde os originais. Eu acho Terminator Resistance uma história muito mais memorável e com uma conexão muito melhor com os filmes, mas a ideia do jogo sempre foi ser uma ponte, enquanto o anime vem com a intenção de ser uma nova estrada a ser percorrida, o que ele faz de forma efetiva e sem precisar desperdiçar o que foi feito antes. Eu acredito que quem gosta mais da parte da viagem no tempo, das linhas paralelas e das novas invenções das sequências, vai ter Zero como uma boa adição à saga. No fim, para quem realmente é fã do Exterminador do Futuro, assistir o anime é fundamental. Então, se você estava esperando para saber se vale a pena, de novo eu pergunto, por quê? Sim, vale a pena você tomar suas próprias decisões sobre tudo. Dito isso, existem partes que eu quero elogiar um pouco mais e criticar muito mais, que são bem mais específicas na história, portanto a partir daqui eu vou dar spoilers. Então se você não tem uma máquina do tempo para evitar que você continue vendo esse vídeo antes de assistir o anime e se arrepender no futuro, pare o vídeo agora e pule para esse minuto. A melhor parte de Zero está realmente em como ele está tentando expandir esse universo sem ficar repetindo as mesmas ideias, e ter se afastado do núcleo John Connor foi um grande acerto. Eu fiquei o tempo todo esperando uma aparição do John ou do T-800 com o rosto do Arnold, mas felizmente não aconteceu, mostrando que o Exterminador do Futuro tem maturidade o suficiente para sair da zona de conforto, que hoje em dia é mais uma zona de preguiça do que qualquer outra coisa. E isso aqui é especulação, mas eu acho que eles se afastaram completamente da ideia do John Connor. Como nos filmes fica bem claro, a Guerra do Futuro começa em agosto de 1997 e acaba em 2029, quando John lidera um ataque da Resistência contra a central da Skynet. Mas nesse anime vemos a guerra se estendendo até 2042, o que indica que talvez John Connor não tenha existido nessa linha do tempo e, portanto, a guerra não acabou. Com o anime tendo o nome Exterminador do Futuro Zero, geralmente o zero no Japão significando uma prequel, poderia essa ser a linha do tempo original ou então uma das linhas do tempo antes que John Connor passasse
passasse a existir, com alguma mudança que veremos nas próximas temporadas, se elas existirem, gerando John Connor e eventualmente Kyle Reese e aquele loop que vemos em Exterminador do Futuro 1. Como eu falei, eu não gosto dessas ideias de linha do tempo, realidades paralelas e tudo mais. Eu prefiro muito mais o paradoxo do avô que a gente tem explorado lá em 84. Mas com a insistência do anime em falar sobre essas ideias, e principalmente o foco em como a guerra não acabou quando deveria ter acabado, não parece que ela pode estar caminhando para isso? E enquanto eu gosto da Kokoro como uma nova ameaça, rivalizando até mesmo a Skynet, em um triângulo de conflitos entre ela, a Skynet e os humanos, com alianças que parecem se desfazer o tempo todo, eu acho que a ideia da Skynet se aliar aos humanos em algum momento é algo completamente absurdo. E para mim, uma ideia que as piores histórias tendem a repetir. Tentar humanizar a Skynet, seja através de dar a ela um rosto, ou então razões humanas, enfraquece bastante a ideia dela como essa grande ameaça contra a raça humana, uma força sinistra que representa os nossos maiores medos. Outro ponto desperdiçado está na Eiko, que está bem longe do papel de Reese, e tal como o T-800 parece ter sido esquecido em várias partes da história, tendo a sua maior importância no final ao ser revelada que ela era mãe de Malcolm. O Exterminador do Futuro Zero tem ótimos momentos, como a Kokoro ser dividida em 3 facetas, e sempre que ela debate com Malcolm sobre ter esperança na humanidade, o coração é sempre a que parece mais disposta a ter simpatia por nós, mostrando que a razão por si só pode nos fazer perder a fé na nossa espécie, mas que a solidariedade sempre vai ser mais pura e visceral do que a razão. Outro ótimo comentário envolvendo a Kokoro vem quando ela se vira contra os humanos, ainda tentando entender a nossa natureza. Como reação, vemos grupos que se viram contra as máquinas de forma indiscriminada, tentando matar até mesmo Misaki porque ela tem partes robóticas. Ironicamente, uma ação que convenceria a Kokoro de que ela está certa sobre a humanidade. Com isso, Zero está falando sobre a natureza reacionária de quando estamos assustados e vemos tudo como um inimigo a ser destruído, o que pode nos levar a cometer barbaridades em nome da nossa segurança, o que acaba nos tornando não muito diferentes da Skynet. Isso também agrega como ele fala sobre a humanidade, como toda a franquia sempre fez. Assim como T1, T2 e Resistance, o melhor que temos em Exterminador do Futuro, Zero também nos faz pensar nos passos que são difíceis, mas necessários para conseguirmos nos tornar melhores e termos esperanças para o futuro. Tive meus problemas com o anime? Sim. Bastante, como deu pra ver. Acho que ele não deveria existir, um desperdício? Com certeza não. Eu, na verdade, acho que era uma mudança mais do que necessária para Exterminador do Futuro. É algo que a franquia precisava sem necessariamente atrapalhar o que veio antes. Com isso, Zero é um bom retorno a essa história, é um bom retorno a esse universo. É um sopro de energia em uma franquia que claramente sofre de fadiga. Pela primeira vez em anos, o futuro de Exterminador do Futuro parece mais positivo, mas um futuro que ainda precisa ser muito lapidado. Mesmo com seus muitos defeitos, eu acho que temos algo bom que merece ser cultivado. Com isso, muito obrigado pela sua presença comigo aqui nesse vídeo, eu espero que você tenha gostado e continue nos acompanhando para receber entretenimento de todas as galáxias. Um agradecimento ainda mais especial aos nossos apoiadores, que ajudam a nossa nave a continuar navegando pelos muitos universos da ficção científica, como os primeiros imediatos Nostromo, Joel Melo e Mestre J, os membros da Ponte de Comando, Guilherme Ian, Daniel Câmara e Mr. Vitim, e aos oficiais de ciências, Professor Marco Aurélio, Gustavo Algiberti, Alexandre de Leon, Evandro Araújo e Baruque Rodrigues.